tô preparado. Cada não que eu ouvi me deixou mais focado. Se hoje tá difícil, relaxa o coração, pois as coisas estão acontecendo e só vai melhorar. Presta atenção. Hoje melhor do que ontem, eu posso sentir. Amanhã melhor do que hoje, eu vou construir. A melhora continua passo por passo. Nada vai me parar, eu não me atraso. Somos a maioria, pode escrever. Nada vai me parar, pode acreditar. Coisas boas estão acontecendo e só vai melhorar. Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Eu garanto para você que ele vai ser emocionante, porque nós vamos conversar com Bruno Barbosa. Ele trabalha na instituição da Casa de Nazaré, aqui de Jundiaí. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. E como ele falou, sejam muito bem-vindos ao podcast Fala Chefe, que vai ser diferente hoje. E tenho certeza que vai ser emocionante, como você falou. Porque é sempre muito emocionante poder contar um pouco da nossa história, poder contar um pouco do nosso trabalho, que envolve sempre as nossas crianças e adolescentes. Então, para mim é uma honra estar aqui falando um pouquinho mais disso. E vamos que vamos. Vamos que vamos, que esse bate-papo vai ser sensacional. Então vamos lá. Você é coordenador técnico, certo? Isso. A pergunta praxe é: como tudo começou nesse projeto da Casa de Nazaré? Vamos lá. Como tudo começou? Começa de uma vontade, um sonho da minha mãe, da Dona Cida. Todo mundo em Jundiaí conhece como Dona Cida. Beijo, mãe, eu sei que depois você vai estar assistindo aí. Dona Cida, que passou aí um período muito difícil, está enfrentando um câncer, enfrentou muito guerreiramente, guerreira, e está aí ainda trabalhando, lutando pelas nossas crianças e adolescentes. Já foi mãe em mais de 500 crianças que já passou na Casa de Nazaré. E tudo começa lá atrás, há 28 anos atrás, mais ou menos, até perdi mais ou menos a conta. A Casa de Nazaré nasce em 2002, mas o sonho dela começa muito antes da fundação da Casa de Nazaré. E tudo começa no coração dela, uma sementinha plantada por Deus, né? Ela fazia parte de um grupo de oração, da igreja e tal, e ela sempre teve muita vontade de cuidar de crianças e adolescentes, tanto que ela era coordenadora do grupo de jovens, né? Cantava, fazia tudo, então... E aí ela surge essa vontade, Deus coloca no coração dela que ela ia fazer a diferença na vida das crianças e adolescentes de Jundiaí, da região e do mundo inteiro. E aí então ela toma uma decisão da igreja lá. Eu já era mais velho, porém tinha uns 15, 14 anos, 16. Meu irmão já mais velho, né, cuidando da vida dele. E ela olha para nós, então, e fala assim: vocês estão criados. Então agora eu vou tocar minha vida, eu vou realizar meu sonho, que é cuidar de crianças e adolescentes que de algum jeito ou outro têm os seus direitos violados ou foram abandonados. E aí ela começa, né, com os amigos da igreja, com alguns ali. O tio Pedro começa ali no começo. O padre Venilton, que é um dos nossos cofundadores também da Casa de Nazaré, que na época era da Catedral, a gente começa um grupo de oração lá, e o padre Venilton também abraça essa ideia junto com o tio Pedro, que eu sou muito grato ao tio Pedro, que fez tudo isso acontecer também. A minha tia Roseli, que abraçou essa ideia da minha mãe e falou: não, peraí, eu preciso abraçar. E ela, durante muito tempo, ela sustentou a nossa família, financeiramente. Sim. Também, né? Porque minha mãe larga tudo.
Minha mãe simplesmente fala, eu vou viver... Só vai. Vou viver, vou largar tudo, vou largar meu trabalho. Minha mãe era uma grande projetista de imóveis, teve algumas lojas de imóveis em Jundiaí. E ela larga tudo, simplesmente. Vou largar tudo para viver o que Deus quer na minha vida. E aí, por um tempo, a Roseli, a minha tia, que é minha mãe também, minha segunda mãe, que eu amo de paixão, me ajuda até hoje, ela dá todo esse suporte para nós e minha mãe simplesmente larga tudo e começa a fazer o sonho da Casa de Nazaré se tornar realidade. É engraçado porque nesse período a gente morava numa casa, o tio Pedro cedeu uma casa para nós morarmos, que era uma casa maior, e eu sempre tive um irmão. Então eu sempre tive um quarto com meu irmão. Eu sempre conto essa história porque é engraçado. Dividia o quarto com o irmão. Sempre dividi o quarto com meu irmão. A gente sempre teve briga, a gente sempre brigou muito. Hoje a gente irmão, se ama. É coisa de irmãos, né? E o que acontece na Casa Nazaré hoje ainda continua. Não tem, toda a família tem isso. E é engraçado porque eu conto sempre essa história porque é uma história que marcou muito pra mim. Que foi um divisor de águas na minha vida. Porque quando eu falo que foi um divisor de águas porque eu tive que abrir mão de alguma coisa que pra muitos não parece ser muita coisa, mas pra mim naquela época parecia, nossa, ganhei um quarto pra mim. Era o meu, seguro ali, eu tava ali, era o meu quarto, eu não tinha que dividir nada com meu irmão, né? Podia ter meu videogame, meu TVzinho ali. Dormir a hora que queria, acordar. E em menos de uma semana, eu perco meu quarto. E, e literalmente eu perco meu quarto pras crianças. E na verdade eu perdi meu quarto pra uma adolescente que minha mãe acolhe, né? Foi a primeira adolescente que foi pra casa, foi ela sozinha, e minha mãe chega pra mim e fala, Bruno, tira suas coisas e volta pro casa do seu irmão. Eu falei, tá, mas... Como assim? Poxa, né? Agora? Não, porque vai vir morar uma pessoa aqui. Como assim vai vir morar uma pessoa aqui, mãe? Você falou, queria o projeto, mas do nada chega e recebe uma menina em casa. E aí essa menina vem pra morar em casa, começa a morar no meu quarto, né? Que virou quarto dela. E agora, e a partir disso eu falo que é um divisor de águas, que a partir desse primeiro acolhimento não existe mais seu, não existe mais a dona Cida sozinha, não existe mais a minha mãe pra mim, porque a partir do momento que ela acolheu a primeira criança, não é que eu perca a minha mãe. Eu entendi. Eu divido a minha mãe com todos, né? Tanto que eu morria de ciúmes da minha mãe, ainda tenho ciúmes da minha mãe, mas eu entendo isso e pelo contrário, eu quero que ela tenha cada vez mais filhos, que ela cuide, não é à toa que eu tô nesse projeto junto com ela, que eu larguei tudo, eu fui estudar, eu fui fazer tudo para estar junto com ela na Casa de Nazaré. E aí eu tenho que dividir minha mãe, eu tenho que perder meu quarto, eu tenho que dividir minha mãe, eu tenho que dividir minha casa, tenho que dividir minha comida, tenho que dividir tudo. E aí eu aprendo, foi um divisor de águas que eu falo, é isso que eu quero pra minha vida. Que legal. Eu quero me doar pelos outros também. Isso eu tinha o quê? 14, 15 anos de idade, né? Por 16 anos. Para um menino 16, 17, por aí, porque daí 17 eu vou fazer um mochilão pelo Brasil, vou dar aula de teatro em Tocantins, Maranhão, e aí me apaixono mais ainda porque eu acabo dando aula para as crianças em vulnerabilidade, então eu conheço vários tipos de culturas diferentes. Até mesmo para os índios eu fui dar aula, então assim, eu acabo... É um divisor de água, porque a partir dali eu falo, é isso que eu quero pra minha vida. Né? Apesar de estar estudando ainda, estar fazendo muita coisa, ali no fundo eu falei, eu acho que é isso que eu vou seguir. E aí minha mãe começa a trazer, essa menina, ela foi adotada por uma conhecida nossa também, mas não deu nem 2 dias, já aparecem mais 2. Né? Que até hoje a gente tem amizade com ela, com essas meninas. E aparecem mais 2 no meu quarto. Eu recebo meu quarto de volta e já tiro de novo. Falei, pronto, acabou, melhor ficar com meu irmão. Melhor ficar, né? Vou aceitar essa vida, porque é isso que é. E aí começa a surgir a Casa de Nazaré, com diversas crianças minha mãe começa a acolher muitas crianças. Tudo, claro, tudo pela Conselho Tutelar, pela Justiça, tudo muito certinho, porque minha mãe é muito certinha em relação a tudo isso. Né? Mas ela abre a casa, abre o coração, abre tudo para receber essas crianças. Algumas crianças órfãos, né, que tinham perdido pai e mãe, outras crianças realmente porque foram abandonadas pelos seus pais e pelas suas mães. E naquela época que a Casa de Nazaré começou, era tudo muito diferente. Né? Não tinha tanta coisa que nem tem hoje. Não se valorizava tanto o ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente. Era uma coisa que era um pouco mais difícil, não sei se posso falar difícil, mas naquela época
Era mais fraternal, paternal e tinha burocracia, essa briga. Naquela época as crianças e adolescentes não tinham tanto seus direitos olhados pela sociedade. A sociedade não tinha tanto assim aquela coisa de criança e adolescente prioridade absoluta, né? E aí minha mãe começa a colher, a gente colhe tudo em casa, minha casa fica pequena. A gente começa a procurar minha mãe começa a procurar outra casa, muda-se a Casa Nazaré, começa de um formato de um pai e uma mãe para algumas crianças. Então nós tínhamos um pai e uma mãe que morava nessa casa e as crianças moravam com elas. Nessa época as crianças moravam com esse pai e com essa mãe. Porém é muito difícil, é uma coisa muito pesada. A gente chamava de mãe social, pai social, só que assim é muito pesado para as pessoas, e assim, foi difícil para muitos. E aí a Casa de Nazaré começa a criar uma forma como instituição, começa-se a criar realmente uma casa de acolhimento ali, porque começa a vir muitas crianças, e a gente mudou de casa, começou na Messina, fomos parar na Roseira, da Roseira fomos para uma outra casa lá na Água Doce, da Água Doce nós ganhamos um terreno, onde nós estamos hoje, da Dona Clara, que está no céu hoje, que orou muito por nós e que fez esse milagre acontecer. Porque se não fosse essa doação de um terreno de mais de 10 mil metros quadrados. Caramba. Né? E é legal porque a Dona Clara, ela doa esse terreno para a Casa de Nazaré exatamente para não ter briga entre os filhos, de herança, tudo. Mas ela doa de coração para a Casa de Nazaré e ali nós começamos a construção da Casa de Nazaré e começa-se a ganhar vida de verdade. Né? Porque nós construímos algumas casas e a Casa de Nazaré hoje ela é construída como se fosse uma vila. Né? Então, todas as casas são voltadas para o meio, para que a gente possa estar de olho em todo mundo. E ali a gente começa com 20 crianças, né? Grupos de irmãos, inclusive alguns irmãos que até hoje a gente tem muito contato, vão lá nos visitar, levam os filhos. Então, assim, sempre foi uma coisa de muito amor. Então, a Casa de Nazaré nasce do amor. Né? Essa pergunta, quando você fala, da onde surgiu, quando começou? Do amor. Do amor. Do amor ao próximo, do amor a nós mesmos, do amor às crianças, do amor que realmente que a gente sente em fazer com que tudo isso que essas crianças estão passando hoje seja um pouco mais leve, elas tenham um pouco mais de leveza na vida. Entendi. Porque as crianças que estão conosco hoje, todas já sofreram algum tipo de violência física, sexual, alguns violação dos seus direitos, então todas têm uma bagagem de sofrimento muito grande. Então a Casa de Nazaré vem exatamente para transformar isso numa coisa mais leve para essa criança. Entendi. Que ela possa realmente ou voltar para a sua família ou estar apta para uma adoção, para uma família nova. Porque toda criança tem o direito a ter uma família. Isso é uma coisa que eu e minha mãe sempre luta, minha mãe sempre me ensinou isso. Eu sempre tive uma família maravilhosa. Não posso falar, não tive pai. Meu pai era separado, né? Fui conhecer meu pai depois de muitos anos. Tentei um convívio com ele, não consegui. Foi muito difícil esse convívio com o meu pai, mas no leito de morte dele eu estava lá para perdoá-lo, estar com ele, minha mãe também. Mas eu sempre tive uma família por trás que sempre nos apoiou muito. E isso é o que eu tento fazer para essas crianças. Ser essa família que elas não têm. Ou que elas têm, mas que não são... Não é aquela família que vai dar amor, vai dar carinho, vai dar educação, vai dar limite, vai dar regras. A gente precisa também ser. Às vezes eu sou também aquele pai chato para essas crianças, que eu tenho que colocar limites e regras. Não, peraí, você não pode ficar no celular o dia todo. Não, você não pode fazer isso, não vou deixar você fazer isso. Tem regras, tem limites, né? Tá na hora de acordar, tá na hora de levantar. Vamos lá, vamos arrumar as coisas. Mas a Casa de Nazaré nasce desse amor do coração da minha mãe, que hoje virou uma coisa grandiosa, graças a Deus, né? Já se passaram mais de 500, 600 crianças e adolescentes conosco. Temos contato com a grande maioria. Isso é legal, isso, né? É maravilhoso. Isso é muito legal, né? Esses dias eu fiz um podcast com a Tati, que ela foi lá e ela chorou, e ela trouxe a história dela, que falou assim, obrigado por não desistir de mim. E mesmo que ela foi presa, usuária, foi por uma internação, e a gente estava lá com ela, minha mãe estava lá com ela. E assim, e é isso que marca muito a gente. Quando eles voltam e falam obrigada. Né? Graças a Deus, hoje eu estou viva por causa disso. Né? Essa semana eu tive uma experiência dessa, que eu estou com um adolescente que está na Fundação Casa, e mesmo com tudo, eu fui lá visitar ele, e em um dos momentos que eu estava com ele, ele olhou para mim e falou assim, tio,
obrigado. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, porque mesmo eu estando no inferno, você veio até o inferno para me dar um abraço e falar que me ama. Aquilo acabou comigo. Aquilo me mostrou que eu estou na profissão certa, que eu estou no lugar certo, que a gente está no caminho certo, né? Quando você é obrigado, e eu tinha prometido para mim mesmo que eu nunca ia entrar numa cadeia, que eu nunca ia fazer nada disso, porque para mim é muito difícil isso, né? E eu fui lá, entrei na Fundação Casa, que é uma cadeia, né? Sim. É um lugar. E aí, no meio da conversa, ele para tudo, e um adolescente que eu nunca pensei que ia falar isso para nós, que deu muito trabalho, mas então é isso que a gente quer. A gente gosta do trabalho, a gente gosta de ter trabalho para a gente mostrar para ele que o amor sempre vai vencer. E ele olha para mim e fala, tio, obrigado. Eu falei, mas que? Ele falou, mesmo eu estando no inferno, você veio até o inferno só para me abraçar e falar que me ama. Aquilo eu fiquei sem reação. Falei, tá, eu te amo. E estou te esperando lá fora. E não vou desistir de você. Então esse é o nosso trabalho da Casa Nazaré. A gente nunca pode desistir dessas crianças, desses adolescentes. E eu vou até o final por eles. A gente sabe, quem conhece a Casa Nazaré, quem me conhece o meu trabalho. E pelas minhas crianças e adolescentes, sou cara de pau, eu peço, eu levo no passeio, eu vou levar no zoológico, eu vou levar no shopping, eu vou levar no Hop Hari, eu vou levar em qualquer lugar que eles têm que ir. Porque para mim, toda criança e adolescente tem direito a viver, a estar lá. Exatamente. Se ela não tem oportunidade com a família dela, ela vai ter oportunidade com a gente. E um dia vai ter oportunidade com essa família. Por isso que a Casa Nazaré muito trabalha também com a família. Muita gente fala, mas as crianças e adolescentes estão lá e não tem mais contato com a família. A Casa Nazaré tirou, muitas famílias, a Casa Nazaré tirou a criança da gente. Não é a Casa Nazaré que tira. Aí tem o papel do Conselho Tutelar, da Vara da Infância, do Ministério Público, de uma rede toda socioassistencial da criança e adolescente, para fazer isso. A Casa Nazaré é uma casa de acolhimento. Entendam isso, gente. A Casa Nazaré é uma casa de acolhimento. Nós acolhemos essa criança e adolescente no momento que ela mais precisa. Não só ela, mas nós acolhemos a família também. Entendi. Porque muitas vezes a família não teve uma estrutura, né? Não teve ela vem lá dos pais dela, dos avós. O padrão vai repetindo, né? É um ciclo. De repente, essa mãe que sofre tanta violência em casa do marido, ela está presa nesse ciclo de violência, ou está presa num ciclo de pobreza, que não consegue sair, porque vem lá. Então está enraigado ali. Né? Essa família precisa de ajuda também. Precisa vamos lá, vamos te ajudar a reestruturar. Você precisa ter seus filhos de volta. Seu filho precisa voltar. Né? Toda criança que está lá, mesmo quando o pai bate, quando o pai abusa sexualmente e tal, essa criança tem um amor para essa família. É incrível, mas todo mundo acha, mas essa criança nunca mais vai querer olhar para esse cara que abusou dela. Pelo contrário, essa criança ela é tão inocente que ela acredita que o jeito que o pai fez com ela chama amor. Entendi. Então ela quer voltar para esse pai, ela quer voltar para essa família. Então a gente precisa trabalhar com essa família. Né? Então a gente tem um período quando essa criança chega para trabalhar com essa família e tentar reestruturar essa família. Entendi. Deu certo, a família reestruturou, a gente solta rojão, voltou para a família. A criança fica feliz, volta para essa família. E deixa eu te perguntar, então, baseado no que você está falando, por isso que chama instituição e não orfanato? Tem uma diferença disso? Tem. Antigamente, é que assim, muita gente quando fala de a casa de acolhimento, lembra de orfanato. Né? Orfanato, bem lá atrás, a Casa Nazaré começou como um orfanato. A nomenclatura em si é mais uma questão de nomenclatura. Tá. Sempre foi orfanato. Por quê? Porque lá atrás, as crianças que iam para essas casas de acolhimento, era tipo aquela famosa roda da igreja das freiras, que colocava a criança lá, rodava, a freira pegava a criança e cuidava dela. Sim. E não sabia de pai, não sabia de mãe. Então, assim, o orfanato, ele sugere que é o quê? Crianças órfãs. Crianças que perderam o pai e a mãe. Né? Sendo que agora não existe mais isso. Entendi. Né? Dentro de uma casa de acolhimento, a grande maioria dessas crianças tem pai e tem mãe. Então eu não posso chamar elas de órfãs, não posso chamar que elas estão, todas lá são órfãs. Então se muda essa nomenclatura exatamente porque lá não são todos órfãos. Então vira-se casa de acolhimento. E aí nós temos alguns tipos de casas de acolhimento. Né? A casa de acolhimento, que é uma casa de acolhimento institucional,
que é uma coisa mais, é uma casa só para todas as crianças que estão dentro, que estão ali. Também tem todo o cuidado, tem todo o carinho, tem tudo isso. Nós temos um exemplo de instituição de acolhimento, que é a Casa Transitória de Jundiaí. Faz um trabalho magnífico, perfeito. Nós somos uma parceria muito grande com ela, porque é um outro tipo de modalidade. Eles estão na modalidade deles, institucional. Nós somos uma modalidade casa-lar. Porque nós temos um espaço maior. Então, nós temos uma chácara de 10 mil metros quadrados, onde eu tenho 6 casas. E cada casa fica no máximo até 10 crianças. Por quê? Para transformar essas casas num lar, num exemplo de lar mais próximo do que elas podem ter, Entendi. do que elas merecem ter. Então, ali, as crianças que ajudam a lavar a roupa, lógico, as mais velhos, né? Sim. As crianças pequenas, não. As crianças pequenas são... Criança, adolescente tem que aprender a ser adulto. Até porque os adolescentes, os nossos filhos adolescentes, a gente precisa ensinar. Exato. Eu preciso ensinar ele a lavar, passar, arrumar a casa, porque senão vai ficar no computador o dia inteiro, hoje ainda mais com essa tecnologia, vai ficar o dia inteiro no computador, quando fazer 18 anos ou quando for morar sozinho, não vai conseguir. Vai ser sempre dependente de alguém. E as nossas crianças, a gente tenta trabalhar a autonomia delas, nossos adolescentes. Eu falo criança, gente, peço até desculpa, mas é adolescentes, tá? É que pra mim são todas minhas crianças. A mãe chama a gente de criança, então, não tem pra jeito, mim são né? todas nossas crianças. Eu tenho um carinho tão grande que são todas as nossas crianças, né? Então, os adolescentes, eles precisam. Então, eles tomam conta da casa, eles arrumam a cama, eles ajudam a lavar, a arrumar o quintal, porque lá é uma chácara grande. Então, ajudam a rastelar, a cortar grama. Então, eles ajudam a estar ali. Eles ajudam a manter o ambiente em ordem. Porque é a casa deles. Exato. Né? E é exatamente por ser a casa deles que a gente tem um cuidado muito grande com tudo. Né? Tem muita gente que fala, mas vocês não deixam visitar e tal. A pessoa talvez nem conhece você, não conhece a gente, não conhece as crianças que querem visitar. Então, assim... Então, eu te pergunto, sei lá, mas visitar... Para que propósito? Para quê? Exatamente. Antigamente, nós tivemos muito problema por causa disso, que, assim, até arrepia de falar, mas tinham pessoas que iam lá visitar, quando eram liberados, quando a gente até não tinha esses cuidados mais voltados à visita, elas levavam os filhos, olhavam para os filhos e falavam, viu, se você não se comportar, é aqui que você vai parar. Mentira. Pois é. Então, como se fosse a culpa das crianças estarem dentro de uma casa de acolhimento. Ou se não, tinha gente que me ligava e falava, viu, quantas visitas você recebe por dia? Eu quero ver como que é as crianças. Pra que isso? Poxa, zoológico? Né? Eu vou lá para ver, vou ver o que as crianças em jaula... Vou ver como que é uma criança, gente. Que absurdo isso. Né? Olha pro seu filho, olha para alguém da sua família, você vai ver como que é uma criança. As nossas crianças são crianças normais, igual todas. Né? Muita gente rotula as nossas crianças por ter uma criança de casa de acolhimento, na escola. Não, cuidado, que ele é uma criança de casa de acolhimento. É uma criança normal. É um adolescente normal. Aprontou, vai ter que tomar as consequências igual qualquer outra pessoa. Porque quanto mais a gente rotula essas crianças, mais a gente coloca eles em uma bolha. E a hora que fizer 18 anos, eu não consigo tirar ele da bolha. Aí que vai pro mundo das drogas. Porque o tráfico é muito mais fácil. Sim. Né? Eu só aceito onde eu vou para onde eu só aceito. Isso é da sociedade. Nós vivemos de sociedade. A gente gosta de ficar onde nós somos aceitos. Então a gente prepara esses adolescentes desde os 14, 15 anos, com primeiro emprego, menor aprendiz, trabalhamos autonomia financeiramente. A gente faz tudo. Tanto que eu tenho adolescentes lá, que eu tenho, por exemplo, um exemplo, que eu tenho uma adolescente lá que me chama de pai, que, não vou falar o nome, claro, mas que ela teve a oportunidade de ser adotada, ela não quis. Ela falou, daqui eu só saio com 18. Ela vai fazer 18 ano que vem. Ela chegou pra nós e falou assim, viu, aqui eu só saio com 21. Cara. Mas é 18, não, só saio com 21. Aliás, eu não vou sair daqui nunca mais. Posso morar aqui? Então, assim, o trabalho é tão bem feito que os nossos adolescentes, às vezes, não querem ser adotados ou não querem voltar para a família porque eles querem viver a vida deles sozinhos. Eles querem começar a história deles sozinhos. E sai de lá com 18 anos com dinheiro no bolso, porque todo o dinheiro que ele ganha durante o trabalho, a Casa Nazaré não tira R$1. A Casa Nazaré, ela não tira R$1. Vai tudo para a conta da poupança dele. Então tem criança, tem adolescente que saiu de lá com mais de R$80 mil no bolso. Oh, que legal. Então a gente aluga uma casa perto da Casa Nazaré pra gente acompanhar. E aí eu posso falar que a gente acompanha até hoje, porque eu recebo ligação de adolescentes que estão com 23, 24 anos, 26, 30 anos. Ô tio, com o seu isso, o que eu faço? Eu falo, meu, calma, primeiro tio não, pode não chorar, amigo, você não tem idade. Né? Então, assim, é bem legal isso, porque
A gente mostra que todo esse amor que a Casa Nazaré é em volta, é isso. E as visitas realmente são proibidas, porque se você tá na sua casa, chefe, eu chego lá num domingão, ou no sabadão, você tá com a sua família dentro da sua casa, comendo sua macarronada, comendo sua janta, seu almoço lá. Ô! Você vai olhar pra mim, quem é você? Não, vim aqui te visitar. Posso entrar? Pra ver sua casa? É doido isso. Lógico, você vai falar não. Não tem nexo. Então lá, pra ter festa lá, pra ter visitas lá, tem empresas que vão lá fazer festa, eu preciso de autorização de quem? De quem mora lá. Quem mora lá? As crianças. Então é todo conversado com elas. Se elas falarem não me sinto à vontade, não vai ter. Porque a casa é delas. É elas que moram lá. Ah, tá, não tio, legal, festa, então vamos fazer e tal. Pronto. Então, todo mundo que faz festa lá, isso eu posso provar, vocês podem deixar nos comentários quem já foi lá, chega lá pensando que é tipo um orfanato, triste, que as crianças vão te abraçar, me leva embora. Como muitas vezes, eu já fui visitar alguns lugares, que a gente vai, a criança pega na barra do seu... Ô tio, me leva embora daqui, me tira daqui. Lá na Casa Nazaré você nunca vai ver isso. E você nunca vai chegar lá e sair de lá do mesmo jeito. Porque lá é um ambiente totalmente diferente. Lá é um ambiente de Deus, lá é um ambiente de amor, lá é um ambiente onde a gente cuida dessas crianças. Então, assim, você entra lá, tem gente que entra lá com tristeza e sai de lá totalmente feliz. E não sabe o porquê. A gente sabe. É as crianças. Que legal. Onde a gente tem um monte de crianças, tem. Hoje, atualmente, nós estamos com 38 crianças e adolescentes que moram conosco. Lá eles moram. Então, a gente tem que cuidar da área de saúde, escola, alimentação, vestuário, passeios, lazer, esporte. Gente, vocês que estão aí em casa vendo esse podcast, você tem um filho, 2, 3, é fácil. Agora imagina a gente que está com 38, até 40. Imagina cuidar de 40. Então a gente tem toda uma estrutura por volta, né? Falando de profissão, a gente tem uma estrutura, tem vários profissionais envolvidos nisso para poder cuidar e dar esse amor e esse carinho para essas crianças. Então a gente tem psicólogos, assistentes sociais, né? A minha mãe é um exemplo disso, que minha mãe se formou antes de mim. Minha mãe, depois dos 50, resolveu fazer faculdade. E se formou e é hoje assistente social, formada, e se formou antes de mim como psicólogo. Eu que sou psicólogo. Ela se formou antes de mim. Então, assim, é muito legal, porque tem todo exemplo. Então, tem também o pessoal do administrativo, tem as cuidadoras, e os cuidadores que são essenciais para nós, que são as pessoas que ficam ali o tempo todo com as crianças, né? Você, cuidador, cuidadora, está assistindo esse podcast? Muito obrigado por tudo. A gente só tem gratidão por vocês. Porque é eles que estão ali na linha de frente para essas crianças e adolescentes. A gente cuida do processo também deles, mas eles estão na linha de frente. Então é muito assim... falar de profissões dentro da Casa Nazaré, dentro de um SAICA, a gente chama de SAICA, que é Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, é você estar num turbilhão de coisas ali. Tem diversos profissionais, tem muitas crianças, tem muitas demandas, e você tem que dar conta de tudo. Né? É bem maluco, assim, mas é o que eu amo fazer. Na verdade, eu falo que é a única coisa que eu sei fazer. E bem feito. Se eu mudar de profissão, eu não sei o que eu faço. Entendi. Eu acho que eu não faço nem ideia, eu acho que eu vou ser professor, mas não sei, porque eu não sei. E deixa eu te perguntar, você comentou, né, que tem toda essa estrutura, enfim, e tem, eu não sei os nomes, você me corrige, tem uma espécie de apadrinhamento, as crianças saem, elas voltam, como que é isso? Temos. É importantíssimo falar isso, porque nós estamos agora numa época do curso de apadrinhamento, que chama Padrinho Legal. Em Jundiaí, cada comarca, que a gente chama comarca do fórum, tal, tem o seu modo de falar esse projeto. Então nós temos o Padrinho Legal em Jundiaí, que é o quê? Você vai lá, vai se inscrever, inclusive no dia 7 de março temos o curso, então nós vamos te dar um curso para te mostrar. Porque, na verdade, muitas pessoas falam, eu quero ser, mas não sabem o que é de verdade. A hora que a gente fala, vai ter desafio, né? Primeiro dia vai ser maravilhoso, o segundo pode ser que ele entre em confronto com a sua filha, pode ser que você tenha dificuldade, que ele fale que odeia você, que te ama ao mesmo tempo. Porque são crianças e adolescentes que têm uma bagagem de história ali muito dolorida. Exatamente. Então a gente tem que explicar para eles que muitos existem, mas muitos continuam. Então tem esse projeto do Padrinho Legal, que é feito pelo Fórum, em parceria com o SAICAS, com a Casa Nazaré e a Casa Transitória.
E também a gente consegue padrinhos e madrinhas para algumas adolescentes. Principalmente para qual? Ah, mas todas as crianças e adolescentes podem ter padrinho e madrinha? Não. Porque eu tenho criança e adolescente que já estão no processo de volta para casa. Então eu não posso colocar um padrinho e madrinha no meio desse processo, que eu possa atrapalhar esse processo. Então a grande maioria dos padrinhos e madrinhas são para crianças ou adolescentes, principalmente adolescentes, que não tem mais possibilidade de adoção. Que já perdeu todas as esperanças de ser adotados ou de voltar para a família. Então o quê? É um amor a mais que a gente dá para essas crianças, para eles verem que existe ainda esperança. Eles conheceram um exemplo de família, conheceram exemplo. Tanto que nós tivemos, posso até falar o nome, Celso, que é um parceirão da Casa Nazaré, ele já teve alguns adolescentes com ele, que ele apadrinhou, e foi até família acolhedora também, que a gente chama, mas foi padrinho de adolescentes mais velhos. Fez 8 anos, o adolescente foi morar com ele. Ele encaminhou esse adolescente para a vida até poder sair. Então ele acolhe esse adolescente em casa como padrinho e madrinha e encaminha para a vida. Mas é muito importante o papel do padrinho e madrinha para nós, porque é uma ajuda necessária para que essas crianças possam ter mais incentivo em viver, em ter esperança no amor, em ter esperança na família, e ter esperança no ser humano. Porque a grande maioria das nossas crianças chegam lá sem esperança nenhuma no próprio ser humano. Entendi. Que foram abusadas pelo próprio pai, pelo próprio tio, pela própria mãe, pela própria família, né? Então, assim, esse é o papel do padrinho e madrinha. É mostrar um exemplo de família, estar junto com eles. Eu vou interpretar uma pergunta aqui do chat. A criança que vai com o padrinho passar um final de semana, um feriado, quando ela volta, ela não sente aquela sensação do tipo, nossa, voltei para casa, né, de Nazaré, pro abrigo, né? Pro abrigo, e eu podia estar lá. Tem essa... Ela sente isso ou não? Por um momento pode até ter que sinta, mas qual o papel da Casa Nazaré? Exatamente isso. É preparar essa criança, é preparar esse adolescente para que ele saiba que ali não é uma mãe ou um pai. Por isso que a gente deixa bem claro, ó, você, antes de qualquer coisa... A verdade acima de tudo, né? Não, todas as nossas crianças e adolescentes sabem por que estão lá, na Casa de Nazaré. Eles precisam saber da verdade, nós não estamos mentir para eles. Porque senão eu transformo essa criança e adolescente numa revolta muito maior. Né? Então todos sabem que a gente está querendo ajudar. Então antes de eu dar o nome dessa criança, desse adolescente, para o programa de apadrinhamento, eu tenho uma reunião com ela. É ela que vai decidir se ela quer ou não quer. Novamente, legal. Cai naquela coisa. Criança e adolescente é nossa prioridade absoluta. Então a gente chama, tanto que, olha, você faz essas perguntas, já me lembro. Hoje eu tive uma experiência muito legal com um menino de 16 anos, que tem autismo, tem algumas coisas, e ele viu eu gravando um vídeo pro padrinho legal. Ele falou, tio, eu quero falar com você. Eu falei, fala. Eu posso ter? Eu falei, pode. Você quer um padrinho? Quero. Então tá bom, seu nome tá na lista. Então a gente conversa com essa criança, ó, você tem a possibilidade de ter um padrinho e uma madrinha. Você gostaria? Ah, mas o que é isso? É mãe e pai? Não. Então a gente faz um trabalho com essa criança explicando detalhe por detalhe o que é padrinho, o que é madrinha, usa de exemplo outra criança que já tem. Você sabe aquele lá, sabe que ele sai no final de semana e volta? Então, é isso. Você vai sair, vai voltar, vai ter um tal, né? Você não vai para casa, você vai morar com eles. É um padrinho e uma madrinha. Então a gente faz todo um trabalho, a criança aceitou. Não, eu quero, tio. Eu quero esse padrinho e essa madrinha. Então, beleza, então a gente coloca. Tem o curso do padrinho. Depois do curso do padrinho, a gente faz um encontro com todos os padrinhos e todas as crianças que estão aptas para o apadrinhamento. Sem eles saberem quem vai ficar com quem, eles brincam, eles se interagem, faz ali. E aí depois, os padrinhos, ó, gostei mais desse, tal. Entendi. Porém, se a criança não gostou, não vai. Porque quem manda é a criança e o adolescente. É ele que tem que decidir para a vida dele. Show. Se é legal ou não ter aquela pessoa como padrinho ou não. Se ela gostou ou não. Não adianta eu colocar obrigado um padrinho na vida dessa criança que não vai gostar. Nós tivemos experiências horríveis disso. De padrinhos e madrinhas que não estavam preparados para pegar um adolescente, queriam uma criança. E aí foi adolescente, deu toda a confusão. E entrando nesse ponto, a gente sabe que, eu não sei se é o brasileiro ou é o ser humano, mas enfim, existe aquele preconceito da adoção, porque
A pessoa que quer adotar quer um bebezinho de olho claro, loirinho. Sim. Existe isso mesmo, eu tô viajando. Muito, muito. Eu queria te mandar até um abraço, um beijo aqui pro pessoal do grupo de apoio à adoção Semente, em nome da presidente Renata. Beijo, sabe que eu amo vocês. Também faço um trabalho bem legal com eles lá, com as crianças que já foram adotadas. Fazia, agora estou meio afastado, mas vou voltar. E esse grupo de apoio à adoção Semente, ela traz bastante preparação para esses casais que estão na fila do Sistema Nacional de Adoção. Por quê? Porque a gente vê, se você digitar aí no Google, quantidade de casais aptos à adoção e quantidade de crianças aptas à adoção, porque a criança precisa estar apta à adoção, né? Precisa ter saído da DPF, que é a Instituição do Poder Familiar, não pode ter família extensa e tal. Então, essa criança está apta e o casal. O número não bate, né? Eu vou chutar aí, lógico, não é o número exato, mas assim, eu tenho, por exemplo, 20 mil casais prontos e aptos à adoção e eu tenho 8 mil crianças aptas à adoção em casos de acolhimento. Não bate esse número, né? Por que então cada casal não pega? Porque é exatamente isso que você falou, chefe. Os casais, a grande maioria, quer um bebezinho recém-nascido, clarinho, de olho azul, tal. Então, assim, tem casais que tem essa visão de, não, vou lá e eu vou escolher a criança que eu quero. A gente tem até, para você ser apto à adoção, o casal, você leva a documentação, você assina até uma ficha do que você quer. Às vezes eu acho um pouco chato isso, mas é uma defesa também para esse casal. Porque não adianta eu querer adotar uma criança e eu for lá e pegar um adolescente. Eu não estou preparado para ter um adolescente. O que vai acontecer? Eu vou devolver esse adolescente. Como pior a emocional da... Lógico, tem devoluções que acontecem porque realmente não teve. Aí acontece não teve liga, né? No período de adaptação. Então, por isso que a adoção é muito burocrática. Eu concordo que seja burocrático. Pô, vocês mulheres, quando vocês ficam grávidas, não é fácil. É difícil você ter um filho. É difícil passar por todo o sistema de gestação, passar por tudo, todas as dores, tudo. Então, o casal que tá na fila de adoção é o tempo gestacional dele ali, dele se preparar para receber essa criança que vem com uma bagagem de história difícil. Ah, mas bebezinho não vem. Pelo contrário. Bebezinho recém-nascido que é abandonado, por exemplo, bebezinho que é abandonado na lata de lixo, imagina... Sim. O jeito, o que já está dentro dessa criança. O inconsciente já absorveu tudo. Claro, já tem os traumas ali, tem tudo ali dentro dele. Vai ser tão difícil quando você pegar uma criança de 10 anos de idade. Então, assim, essa concepção de burocracia da adoção é válida para a gente preparar. Porque lá na Casa da Zélia, por exemplo, a gente já teve muitas devoluções. Inclusive, eu já fui buscar algumas crianças. Mas, claro, teve devoluções que eram necessárias. Por quê? Aí, novamente, a gente entra. Porque a criança não se adaptou. A criança não quer mais. A criança não quis. Entendi. Ok, é válido, não deu certo. É uma adaptação. Por isso que a gente tem depois de passar por todas as burocracias, fazer curso no Fora, fazer curso no Semente, fazer tudo, ela tem... Fórum ligou, tem uma criança aqui para você no descrito que você tem, porque a pessoa tem direito de colocar. Eu quero uma criança de 2 a 3 anos, sem irmãos ou com irmãos, com deficiência, sem deficiência. E aí tá lá, chega, recebeu a ligação, tem uma criança para você, seu filho tá aqui. Nossa, legal, vamos ver. Tem esse período de adaptação. Então a gente vai fazer esse período de adaptação exatamente para isso. Para que, se acaso acontecer a devolução, aconteça nesse período de adaptação. Porque se passar esse período de adaptação, para criança e para adolescente, isso é uma faca no coração. Porque já teve a quebra de vínculo com as famílias de origem. E agora, com a família substituta também tem uma quebra. Então, vocês, famílias que estão na fila de adoção, tenham paciência, estudem. Dependendo de religião, orem, façam o que tem que fazer, mas esperem. Porque tudo tem o tempo certo. E estejam muito pacientes com as nossas crianças e adolescentes que estão para adoção, porque elas já vêm de uma história muito difícil. Não adianta você querer pegar uma criança. Eu tenho uma história bem legal, que um casal adotou uma criança que era nossa, e aí um dia eles me ligaram, porque eu sou psicólogo, né, faço atendimento clínico para famílias que estão em adoção, famílias que já adotaram, também para crianças, adolescentes, enfim. E aí uma família que eu atendia, que adotou umas crianças que era da Casa de Zaré,
ela me ligou desesperada. Bruno, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que eu faço, que não sei o quê. Nossa, eu acho que eu vou devolver ele, porque eu não consigo fazer com que ele saia com a gente, com que ele coma, que ele faça o que. Eu falei, calma, eu não tô entendendo. Não, Bruno, porque, a gente já foi numa churrascaria 3 vezes. Falei, tá, e aí? E ele só quer comer ovo. Adaptação, pô. Falei, esse é o seu problema? Você quer comer ovo? Se meu filho só quiser comer ovo, ótimo, não vou gastar com picanha. Não vou. Então assim, aí a gente tem que falar, calma, é um problema de adaptação. Por que ele só quer comer ovo? Porque na casa dele só tinha ovo para comer. A mãe não tinha dinheiro para comer, ele só comia ovo todo dia. Cara, isso é muito louco. Então ele quer comer ovo e dá ovo para ele então. Pede na churrascaria um ovo. Você tá pagando, vai ter um ovo lá. E depois você vai colocando carne, vai mostrando outras coisas para ele. Né? Então, assim, tem pessoas que querem desistir por coisas assim pequenas. Por coisas sutis que... Calma. Olha para a história da criança. Você já perguntou... Eu falei para ela, você já perguntou pro seu filho por que ele quer comer ovo? Ai, não, porque fica... Em vez de ficar nervosa, pergunta por que ele quer comer ovo. Talvez ele não vai te falar agora. Passou um bom tempo, ela foi, se adaptou. Aí um dia ela me ligou, ela falou, realmente, Bruno, realmente você tinha razão. Eu perguntei porque ele só queria comer ovo. Eu falei, e aí, qual foi a resposta? Ele falou porque ele nunca tinha comido carne na vida. Cara. Aí ela chorou, eu também chorei, eu falei, entendeu? Entendeu que às vezes a realidade de muitas pessoas é bem diferente da nossa? E na adoção a gente precisa se adaptar a essa realidade. Não adianta eu adotar uma criança que está na escola pública e colocar numa escola particular de uma hora para outra. Vai dar conflito. Sim. Ele não vai conseguir acompanhar a escola, daí a culpa é dele. Né? Então, assim, a gente teve vários casos aí, né? Aí, tá? Então, assim, a adoção é algo muito sério a ser tratado. Né? Muita gente fala, mas eu quero adotar porque eu tenho amor, eu vou dar amor para essa criança, eu vou mudar. Esquece. Você não vai, você não é assim, não. Como diz o buraco, é muito mais embaixo. É muito mais fundo com isso. Eu quero adotar porque eu não posso ter filho. Calma. Você não pode ter filho, então esse não é o motivo principal para você adotar uma criança. Porque não vai dar certo lá na frente. Eu não posso ter filho, mas eu tenho esse desejo de ser mãe, eu amo. Aí é outra coisa. Mas eu quero adotar porque eu perdi um filho. Calma. Você quer adotar para colocar um outro filho no lugar do que você perdeu? Você quer substituir. Então, peraí, não vai dar certo. Porque ele nunca vai ser igual ao seu filho que você perdeu. Ele vai ser diferente. Não, mas eu perdi um filho, mas eu tenho um desejo, eu quero. Então vamos trabalhar com isso. Então, o papel da Casa da Tarefa vem muito nisso também, junto com o grupo de apoio à semente. E essa parceria é o que dá certo. Porque a gente consegue trazer a realidade da criança e o pessoal do grupo de apoio à adoção a realidade dos pretendentes. E a gente conflita. Muita gente desiste. Fazer o quê? Eu acho que, graças a Deus. É uma missão, né? Graças a Deus, porque se eu adotasse podia ser pior. E quem permanece, quem vai e quem tem família por adoção é uma coisa fantástica. Eu tenho vários amigos que tem, a gente tem várias parcerias aí que é maravilhosa. Tem alguma pergunta do bastidor? Não? Parece que tá emocionada. Cara, pode te falar? Eu tô emocionado. Eu acho que seriam muitas perguntas. Eu tô emocionado porque, assim, a gente traz aqui profissionais de diversas áreas. E em momento nenhum as entrevistas foram excelentes, mas em momento nenhum ela tocou a fundo de percepções que eu nunca imaginei. Então, assim, esse programa para mim está sendo um divisor de águas, que foi a frase que você falou no começo. Porque a gente, leigo, a gente tem uma visão completamente diferente. E sem perguntar, você respondeu coisas do tipo, é a criança que decide. Vai substituir? Não vai. É porque eu não tenho filho. Não é. Então, isso, cara, eu falei, o programa ia ser extraordinário, mas eu não imaginei isso. E deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Você tem noção daquilo que você faz, irmão? Não. Sou bem sincero, não tenho.
Eu não tenho, eu falo assim, até agora me emociono pensando nisso, porque às vezes a gente toma muita porrada na cara. Eu vejo a minha mãe tomando muita porrada na cara, muita crítica, muito tudo, e a gente não faz isso para se mostrar. Claro que não. Né? A gente não tem uma coisa de assim, eu cuido das crianças porque eu quero mostrar que eu sou melhor. Não. A gente é apaixonado pelo que a gente faz. E o amor que minha mãe faz isso, eu vejo hoje minha mãe com câncer, batalhando pela vida, e lá todo dia até meia-noite, 11 horas da noite trabalhando, né, rezando e estando com as crianças e dando a vida dela para essas crianças. E ela me mostrou e me ensinou isso. Então a gente não tem uma noção assim, poxa, você... A gente não tem noção. Eu não tenho a mínima noção do quanto o meu trabalho, ou quanto tudo isso que a gente faz atinge os outros, porque a gente não consegue... Eu não tenho essa visão de... Eu quero atingir o mundo, eu quero atingir... Não. Eu quero atingir aquela criança, eu quero ajudar aquela criança. Eu te fiz essa pergunta exatamente por isso. Se não tem. Noção você tem, porque você contou desde o começo, a gente está aqui há 40 minutos falando. Nossa. Noção você tem. O que você não tem, irmão, é dimensão. Pode ser. A dimensão de atingir tantas crianças, tantos adolescentes, tantos adultos. Sim. Né? E quando você falou que você nunca entrou num lugar onde a pessoa estava presa e você foi lá e... Cara, isso é mágico. É aquela dimensão que transforma vidas. Eu acho que você falou exatamente. Eu acho que a gente não tem a dimensão do tamanho que a Casa de Nazaré está hoje e do quanto ela já foi importante na vida de tantas pessoas. É isso. E não só na vida, você falando isso, eu começo a lembrar, não só na vida das nossas crianças e adolescentes, mas na vida dos nossos colaboradores, que está ali trabalhando com a gente, que vive com a gente, na vida dos nossos parceiros que estão com a gente, dos doadores, de todo mundo, né? Porque a Casa de Nazaré a dimensão dela é gigante e acaba acolhendo todo mundo, né? Isso é verdade. Isso me faz pensar, porque às vezes a gente é humano, né? Eu já pensei em desistir tantas vezes disso. E eu sei que minha mãe também já pensou em desistir muitas vezes disso. Principalmente quando a gente tem pessoas da rede, pessoas dali, que criticam o nosso trabalho, que querem mal do nosso trabalho, que falam mal do nosso trabalho, e a gente olha e fala, putz, será que vale a pena? E ao mesmo tempo que acontece isso, é na mesma hora que entra uma criança e dá um beijo em você, dá um abraço e fala, pai, eu te amo, tio, obrigado. Né? Ou entra aquela criança e fala, obrigado por me tirar da violência. Isso é maluco. A gente pensar nessa dimensão, realmente você falou, deu até uma emoção, porque é grande. A gente tem uma dimensão grande. Mesmo sem a gente querer, a gente atinge muita gente. E esse é o papel da Casa de Nazaré, o amor. É fazer com que o amor atinja todo mundo. Faça tudo. E não contente com isso, chefe, em acolher criança e adolescente, a Casa de Nazaré esse ano começa a acolher idosos. Putz. Não feliz não com o trabalho, que é muito trabalho de criança e adolescente. Nós estamos agora numa batalha para conseguir dinheiro. Nós já temos 2 casas dentro da Casa de Nazaré, preparadas, prontas, para receber nossos idosos que estão sendo abandonados, que estão em vulnerabilidade. Hoje o número de idosos abandonados é muito maior que crianças. Então a gente vai juntar o começo da vida e o fim da vida. A gente vai trazer a criança, o neto e o vô, para se complementar no amor. Então nós temos hoje 20 vagas para idosos. Nós só precisamos de parcerias das empresas, né, da prefeitura, Jundiaí, nós temos parcerias de todo mundo para que a gente possa ter... Porque tudo gira em torno do dinheiro, não é a gente falar que não. A gente precisa de dinheiro para poder pagar uma cuidadora para ficar com o idoso, para poder pagar uma alimentação que é diferente das crianças, para poder construir um outro salão ali, para que eles possam jogar o baralhinho dele lá. Então, assim, a Casa de Nazaré agora está nessa missão. Então, a hora que você fala de dimensão, na hora eu lembrei, falei, meu Deus, acho que a gente é muito doido. Acho que a gente é muito louco, acho que minha mãe é muito doida. Para realmente abrir isso e falar, não, agora vamos acolher idoso também. Um outro desafio. E nós vamos acolher. Sem cobrar nada, sem ganhar dinheiro nenhum. Somente pelo amor. Então a Casa de Nazaré esse ano começa, se Deus quiser. Eu tenho certeza que você que está ouvindo esse podcast, puder nos ajudar, a gente quer construir, quer começar a acolher idoso agora a partir desse ano. Então a gente vai ter os 2. 40 crianças e 20 idosos. Então, ou seja, 60 pessoas em vulnerabilidade que precisa da sua ajuda, que vai precisar do seu trabalho.
Maluco isso. Gente, para você que está assistindo o programa, para os meus patrocinadores aqui do podcast Fala Chef, eu que estou aparecendo aqui, mas vai estar aparecendo aqui no GC o contato do Bruno, lá da Casa de Nazaré. Entre em contato para que a gente possa ajudar da melhor forma possível para que esse sonho se concretize. E você que não é patrocinador, que está assistindo, está entendendo o propósito, entre em contato também, porque fazer diferença na vida das pessoas não tem preço. Eu acho que a Mastercard tinha que trocar o slogan e dar para vocês, porque o que vocês fazem não tem preço, irmão. Não tem preço. Não tem preço nada que paga. Pergunta, bastidor, que eu vi que você... André, bastidor, a gente fala André, minha esposa, que está comigo me apoiando sempre em tudo. Ela que entrou em mas a contato gente com a chama gente de um na hora, contexto, vamos. né? Pergunte. Como você falou que agora vai ter os idosos também, eles vão ter contato Sim. com as crianças. Tipo, as crianças que estão lá. Ai, meu vovô, minha vovó. Quer dizer, esses idosos vão ter o amor das O crianças. ciclo vai fechar. Vão ter... Exatamente. Exatamente. Ou seja, novamente a gente entra no papo do amor. Exato. O amor novamente vai salvar esses idosos, porque vai ter esse contato, lógico, todos os contatos sempre monitorados, tudo ali bem, né, juntos. Não vai ser contato, vai morar junto, não. Os idosos têm as duas casas dele, vai ter o salãozinho dele, porque para jogar baralhinho dele. Porque às vezes. Exatamente, porque os idosos eles não gostam muito de barulho. Nossa, crianças Sim. amam barulho. Eu adoro barulho. Tanto que eu falo alto. Então, assim, eu sou do meio das crianças. Às vezes, eu lembro de uma frase do Dr. Jefferson, que foi o nosso juiz da vara da infância, que um dia ele chegou para visitar a Casa de Nazaré, porque a Casa de Nazaré é da vara da infância, junto com o fórum, então eles vão lá, fazem a visita, fazem uma supervisão com a gente tem capacitação, tudo. E aí eu desse tamanho, com os bebezinhos sentados na casa, tava com 15 bebezinhos em volta de mim, e a gente brincando, eu com os bebês. Esse juiz entrou, olhou, viu aquela cena, olhou e falou assim: Bruno, você só tem uma palavra, é um tira no jardim da infância. Que aquilo legal. Me marcou, porque realmente, né, cara grande e tal, um monte de criança, e eu sou assim. Né? Se você vai na casa dela, eu tô lá brincando com as crianças, jogando pimbolinha, tô conversando. Às vezes tô dando bronca, a gente tem que dar bronca também. Tem que ser um pouco mais sério. Mas vocês sempre vão ver. Quem entrar no canal do YouTube da Casa de Nazaré vai ver os passeios que eu faço com as crianças. Eu sempre estou ali. Eu estou no meio delas. Eu sou elas. Legal. Né? A gente está junto aí. E é exatamente isso. É trazer esse amor para os idosos. Porque nossos idosos hoje estão abandonados pela própria família. Né? Então, assim, eu trabalhei com idosos há muito tempo atrás, tanto que eu levei para a praia mais de 60 idosos. Eu fazia um grupo de serviço de convivência, foi tratamento de vínculo com os idosos. Então, assim, é exatamente trazer esse amor para o idoso que perdeu, depois de tudo que ele já fez nessa vida, depois de tudo que ele criou da família, é abandonado. Ou não tem onde ser deixado, não tem onde ter cuidado. Então, nós vamos cuidar desse idoso junto com as crianças. E as crianças também que nunca tiveram esse amor de vô e vó, vão ter. Né? Então, assim, é uma coisa, é um ciclo, como você falou, um ciclo que se fecha, que vai ser maravilhoso. Exatamente. E a Casa Nazaré hoje nós temos, né, uma parceria com a prefeitura, que a gente tem um edital, né, um termo de trabalho que a gente faz, a gente participa desse termo, desse edital, e eles destinam uma parte da verba da assistência social para pagamentos do RH, da parte de funcionários. Então, alimentação, o resto é tudo por conta nossa. Tudo por conta de doação. Então, a gente precisa de vocês. Ah, eu tenho alguma coisa para doar. Vai lá conhecer a gente, doa. Ah, mas assim, a Casa Nazaré nunca vai ligar para você pedindo dinheiro. Né? Porque se tem uma frase que minha mãe sempre falou desde o começo da Casa Nazaré, que eu acho que assim, agora isso vai me arrepiar, e eu tenho certeza que todo mundo está assistindo, vai. A minha mãe sempre falou assim: a Casa Nazaré é de Deus. O dia que faltar alguma coisa, é porque não é mais de Deus, pode fechar a casa. Nunca faltou nada. Às vezes a gente faz... Há uns 3, 4 meses atrás, nós precisamos de arroz. Acabou o nosso arroz. Minha mãe foi na capela, rezou e falou, ó... A gente rezou e falou, Deus, se vira. Os filhos são seus. Né? Beleza, acabou. Postamos no Facebook, ok? Deu 2 horas exatamente que acabou o arroz para um caminhão lotado de arroz para doação.
Nós pegamos arroz para nós e ainda doamos para um monte de família em volta nossa. Porque Deus sempre é providente. E é uma coisa que eu levo para mim, né? Eu tô nesse papel aí de coordenador junto com a minha mãe. Minha mãe é coordenadora geral, vai continuar até a morte dela. E eu tô nessa com ela para assumir e continuar essa missão, porque é uma missão de vida para nós, não é um trabalho. Né? Como a gente falou, muita instituição é mais aquilo de recebe dinheiro, 18 anos vai embora. Para nós é uma missão de vida. Então eu tô lá para ter essa missão de vida e eu vou levar isso para sempre do resto da minha vida também. Né? É de Deus. Allah é uma obra de Deus. Se faltar alguma coisa é porque não é mais de Deus, a gente fecha as portas. Chefe, eu vou pedir para você deixar as suas considerações finais. A gente está chegando ao final do programa, mas antes a gente vai passar um trechinho da Casa de Nazaré para o pessoal ver e poder entrar em contato contigo. Ah, que legal! Muito obrigado por essa oportunidade. Por que eu falo obrigado? Porque a minha missão também é levar a Casa de Nazaré para todo mundo. Eu quero que todo mundo conheça a realidade das nossas crianças e adolescentes. Todo mundo aqui é responsável pelas nossas crianças e adolescentes. Muita gente fala, mas em briga de marido e mulher não se mete a colher. E mete sim, ainda mais se tiver criança envolvida. Então, assim, a minha consideração final é você é responsável pelas nossas crianças. A gente precisa de vocês para denunciar qualquer tipo de abuso sexual. É uma coisa que não é admissível mais no meio do ser humano. É o ser humano que abusa sexualmente de criança, gente. Isso não pode mais existir. Ou o ser humano que abandona, que deixa a criança passar fome. Ou isso eu não tenho palavras para falar, porque não pode acontecer. E a gente é responsável por isso. Por isso, se você vê alguma coisa, alguma criança que está passando alguma coisa, ou tendo violentado, ou tendo alguma coisa, denuncie, faz um Disque 100. É simples. Disque 100. E vamos zelar pelas nossas crianças e adolescentes. A criança e adolescente tem que ter prioridade absoluta na nossa vida. É o nosso futuro. É o famoso clichê, né? As crianças e adolescentes são o nosso futuro. É o nosso futuro mesmo. E como você quer o seu futuro? Como você quer ser o seu futuro? Como você quer que essas crianças sejam no futuro? Só depende da gente. E outra coisa, você que quer ajudar a Casa de Nazaré, não é dinheiro, não. Eu quero ajudar com um trabalho voluntário, eu quero ajudar com alguma coisa, eu quero fazer uma campanha, eu quero ajudar. Nós temos diversos tipos de meios para você nos ajudar. Nota Fiscal Paulista, tem um monte de coisa que você pode nos ajudar. A gente precisa de vocês. Então, podem entrar em contato comigo, vai deixar meu contato aí também, mas acima de tudo, entenda uma coisa: criança é pura. Criança tem uma inocência que a gente nunca vai saber mais o que é. Por isso a gente precisa preservar. A gente precisa dar amor, dar carinho. Se você tem seu filho dentro da sua casa, aproveita isso. Aproveite cada minuto com o seu filho na sua casa. Proteja ele. Esteja com ele. Coloque limites e regras. Mas, ao mesmo tempo, o amor
vai mudar a vida de todo mundo. O amor muda a nossa vida. O amor muda o mundo. Então eu conto com você para a gente continuar esse trabalho e para que as nossas crianças e adolescentes sejam protegidas. Denuncie, faz o Disque 100. É simples, ninguém vai saber quem é você. A gente precisa de vocês. É isso que eu falo, chefe. Sem palavras, irmão. Foi incrível, foi mágico. Eu agradeço demais, para mim também foi. E a gente vai chegando ao final do nosso programa. Eu falei que ia ser emocionante, que ia ser extraordinário. E eu quero agradecer imensamente a todos os nossos patrocinadores que ajudam esse projeto do podcast para trazer pessoas incríveis como o Bruno, contar histórias incríveis e que espero que ela tenha tocado o seu coração. A gente vai encerrando com a frase que sempre toca o meu eu. Coisas boas estão acontecendo e só vai melhorar. Até o próximo programa. Pensa nisso, segue o chefão. Hoje melhor do que ontem.